Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Tuto Online. Estamos aqui mais uma vez para partilhar convosco o nosso conhecimento através destes ciclos doutrinários. Os ciclos doutrinários têm por objetivo a partilha do conhecimento sobre a Umbanda, sobre os orixás, sobre as religiões em geral. Ou seja, o nosso objetivo é mesmo poder partilhar com as pessoas que nos queiram ouvir o nosso conhecimento, desmistificar um pouco aqui a religião Umbanda, abrir portas a novas filosofias, a novas formas de pensar, de ver, de sentir, descobrir a espiritualidade. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez em direto. Nós estamos no Facebook em direto, estamos no nosso site www.tuto.pt online, estamos também no YouTube, estamos também no Instagram. Mais uma vez obrigado, eu espero que toda a gente esteja bem de saúde neste momento e aproveitemos então este momento para nos conectarmos, nos unirmos, entre aspas, de uma forma diferente em prol de uma grande causa, e a grande causa aqui neste momento é a partilha do conhecimento sobre a Umbanda e também a forma, mostrar a vocês a forma como nós aqui no templo trabalhamos, mostrar um pouco sobre como é que funciona a nossa escola mediúnica, para que as pessoas entendam, percebam e possam também adquirir novas formas de ver e visualizar isto da religião. No ciclo doutrinário de hoje, o tema que nós vamos abordar é a Umbanda. Então, o meu objetivo com este ciclo é desmistificar aqui um pouquinho ou esclarecer o que é esta religião Umbanda e o que ela simboliza, qual é a sua filosofia, quais são as suas crenças. Normalmente, quando alguém chega à nossa beira e nos pergunta qual é a tua religião? Eu sou umbandista. E então que religião é essa? É uma religião afro-brasileira. Ou seja, o facto de nós dizermos que somos uma religião afro-brasileira não define o que é a nossa religião. Isto pode criar realmente algum conflito e desentendimento sobre esta área. Então decidi hoje poder partilhar convosco aqui o que é a Umbanda, ou pelo menos no nosso ponto de vista aqui no Tuto, em Aveiro, para poderem perceber e entender de uma forma se calhar diferente o que é a Umbanda e o que é que define esta religião. Primeira parte, sim, a Umbanda é uma religião que advém de África, ou seja, as nações que vêm de África criaram várias ramificações da Umbanda que depois se espalharam pelo mundo. E não queria não queria abordar muito este tema, mas só esclarecendo um pouco como é que as religiões afro chegam depois um bocadinho aos quatro cantos do mundo. Na altura da escravidão, infelizmente, havia a exportação dos escravos africanos, os negros africanos, para várias partes do planeta, essencialmente Brasil, Cuba, etc. E com os negros não só exportaram a pessoa em si, como exportaram a cultura, a religião, as suas crenças, as suas filosofias. Quando estes negros, a qual eu tenho imenso respeito, se instalaram noutras culturas, como o Brasil, por exemplo, eles foram também introduzindo as suas filosofias e as suas práticas religiosas, embora tenham feito um pequeno sincronismo para que não fossem perseguidos a nível de religião. Entretanto, quando estes negros vieram de África, vieram das várias zonas de África para o Brasil, por exemplo, e lá no Brasil encontraram-se estas diferentes nações religiosas, digamos assim, e começaram a perceber que em determinada zona cultuavam determinado orixá, que em noutra zona cultuavam outro orixá, e começaram a entender que o ritual era muito semelhante, embora o orixá cultuassem, ou seja, a energia da natureza que cultuavam era um bocadinho diferente de uns lados para os outros. E acabaram por criar então aqui outras formas de
ritualizar as suas crenças religiosas sem perder a filosofia, a doutrina religiosa que adivinham com eles da cultura deles de África. Pronto. Aqui nós já percebemos minimamente que sim, a religião Umbanda tem um forte fundamento africano. Sabemos também que existem várias correntes de Umbanda, como a Umbanda tradicional, que foi decretada em 1908 por Zélio de Moraes. Ou seja, é outra ramificação de Umbanda que se rege por rituais ligeiramente diferentes do que nós fazemos aqui no templo de Umbanda Tenda de Oxóssi em Aveiro, mas, no entanto, é também uma filosofia, uma doutrina de Umbanda que respeitamos e compreendemos. Esta definição de Umbanda que nós vamos aqui apresentar, ou que eu vou aqui apresentar para vocês, é uma filosofia de Umbanda que nós seguimos no nosso tempo, com uma doutrina, ou seja, que segue uma negação Nagô. Essencialmente, a nossa origem, o nosso fundamento vai à religião Iorubá e a partir daí sim nós transportamos essa filosofia africana para o templo de Umbanda. Sabemos que há depois pequenas alterações que vão surgindo da religião Iorubá, que nós praticamos aqui, no entanto, nós cultuamos Umbanda, os nossos rituais são umbandistas e afinal, o que é que esta Umbanda significa e que tipo de rituais então são estes, ou o que é que nós acreditamos? Umbanda. Umbanda é uma religião, e uma religião, como eu falei no ciclo anterior, é a forma como que a pessoa usa para se religar ao seu Deus. Neste caso, na Umbanda, nós acreditamos que existe um Deus supremo, ou seja, um Deus, uma força, uma energia maior, okay, que o universo, que criou o próprio universo. Okay? O Deus maior que criou o próprio universo, ele também se encontra presente neste planeta. Isto é um bocadinho complicado de entender, mas eu vou tentar simplificar para que seja simples entender. Então, de uma forma simples e direta, eu vou aqui dizer: nós, na Umbanda, acreditamos num Deus, acreditamos numa energia suprema ao qual chamamos Olodumaré. Nós acreditamos que Deus criou todo o universo, ou seja, a dualidade céu e terra. Nós acreditamos que Deus está presente em todo o universo, ou seja, tudo o que está aqui no planeta Terra, inclusive nós, os animais, as plantas, tudo isso é energia de Deus, ou é uma essência de Deus. Acreditamos também que Deus está para além do universo, é como se fosse uma aura que envolve o próprio universo, ok? Nós acreditamos que Deus criou os orixás funfun, que são os orixás brancos, que foram responsáveis por criar os orixás pupá, os orixás vermelhos, que estes orixás pupás acabaram por deixar a sua energia e a sua essência materializada no nosso planeta. E isto teria de falar aqui um bocadinho sobre as lendas, sobre os itãs, para vocês perceberem mais profundamente, mas eu hoje só vou simplificar no que é que nós acreditamos, ok? Então, os orixás funfun são os orixás criadores, os orixás pupá são os orixás geradores. E os orixás são uma essência de Deus, ou seja, do Olodumaré, que se também materializa no nosso planeta e que estão representados, por exemplo, nas cachoeiras, Oxum, nos vulcões, Ogum, e um muito conhecido no mar, Iemanjá. Ou seja, os orixás estão representados, ou a sua essência energética está representada no nosso planeta. E por isso é muito importante respeitarmos o nosso planeta, porque realmente ele faz parte de Deus e dos nossos orixás. Nós acreditamos também que Deus também está presente, como eu dizia há pouco, em nós. Ou seja, aquilo que nós definimos na Umbanda, para quem é da religião entende, o nosso orixá, ou seja, a essência que nós temos do nosso orixá é a nossa conexão com Deus, é a partícula que nós recebemos, entre aspas, de Deus, e por isso ela faz parte de nós e nós fazemos parte dele também. E o todo é que é o Deus, e para além do todo existe também o Deus superior ao todo, digamos assim. Nós acreditamos também na existência de dois polos energéticos, ou seja, o polo positivo e o polo negativo. As duas dualidades, ou seja,
Terra, céu, corpo, aura, o corpo-espírito, positivo, negativo, feminino, masculino, dia, noite. Nós acreditamos nestes dois polos e que têm uma forte atividade e essência nos nossos rituais, porque a partir destes dois polos nós subdividimos nos 4 elementares, que são o elementar água, fogo, terra e ar. Ou seja, esta água, fogo, terra e ar são elementares positivos e negativos, que também se encontram representados então na natureza. Ou seja, podemos então definir que o mar seja o elementar água, ou seja, a energia negativa, para tentarem perceber. Nós também acreditamos na existência de um céu e um terra, e o céu e terra nós não podemos entender céu e terra como céu e terra propriamente dita, ou seja, materialização e espiritualização, ou seja, matéria física e energia espiritual e sublime. Acreditamos também que o Orixá Exu é a única fonte de ligação entre esta matéria e este espírito, e por isso é muito importante ser reverenciado sempre em primeiro plano. Sempre que queremos falar com os nossos orixás, é a ele que nós devemos pedir esta conexão para que faça a religação. Para vocês entenderem mais profundamente porque é que é Exu, este orixá que tem este papel tão importante de ligação. Eu teria de falar das lendas, dos gitãs, mas mais uma vez eu explico que não é esse tema que eu vou abordar hoje. Hoje vou simplesmente simplificar e explicar o que é a Umbanda e no que é que nós acreditamos. Nós acreditamos também na existência de espíritos, ou seja, uma energia sublime. E acreditamos em espíritos encarnados, ou seja, espíritos de pessoas que já viveram na Terra e que vão voltar a reencarnar, e acreditamos na essência de espíritos de luz, que chamamos espíritos de luz, mas pode ter outros nomes, que são também pessoas que já viveram na Terra, que já faleceram e que o seu espírito não se vai voltar a reencarnar. E são estes espíritos de luz que nós podemos fazer aqui a comparação para poderem entender. São os Zé Gungun, ou na Umbanda são as entidades de Umbanda com que nós trabalhamos. Já os espíritos que irão reencarnar é aquilo que normalmente nós chamamos de Egum. Mas é um tema que nós depois podemos falar noutros ciclos, porque tem muita coisa para se poder abordar neste sentido e para que eu vos possa explicar. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que existe uma aura, um espírito, nós acreditamos nos chakras, nós acreditamos que existe um corpo físico, nós acreditamos na lei do karma, nós acreditamos no destino. E quando falamos aqui em destino, é preciso entender que o destino é como se fosse uma roda com vários caminhos. Nesta roda temos por objetivo chegar a um centro, por exemplo, mas nestes vários caminhos que estão predestinados, eu tenho o livre-arbítrio de escolha por qual dos caminhos é que eu vou seguir, ok? Mas também é um tema que podemos abordar no outro dia, noutros ciclos. Ou seja, acreditamos no livre-arbítrio de escolha. E acreditamos também na lei do retorno. Acreditamos em muitas mais coisas, é verdade, mas assim simplificando de uma forma clara, de uma forma direta, a Umbanda é isto. A Umbanda é uma religião que acredita neste Deus, que acredita nos orixás, que acredita na energia, que acredita no corpo físico, na aura, nos chakras, que acredita na doutrina. A Umbanda é uma religião que se segue por livros sagrados, e livros sagrados nós não podemos entender como a Bíblia. Os nossos livros, entre aspas, que muitos deles não estão escritos, é verdade que ainda são passados essa informação de pai para filho, ou seja, via oral, mas acreditamos nos itãs, acreditamos nas profecias, acreditamos no oráculo de Ifá, que muitas vezes é chamado de jogo de búzios, ou seja, é um bolo. Se nós fôssemos definir se a Umbanda é monoteísta, se a Umbanda é politeísta, se a Umbanda é panteísta, nós definiríamos que a Umbanda é uma religião que segue uma filosofia religiosa universal. Ela tem um pouquinho de monoteísmo, tem um pouquinho de teísmo, tem um pouquinho de panteísmo, tem um pouquinho, ou seja, tem um pouquinho de todas as filosofias
religiosas que nós conhecemos, a Umbanda tem um pouquinho disso tudo. Ela crê nisso tudo. Então, eu acredito que a nossa filosofia seja realmente uma filosofia universalista, que embora não haja uma definição ainda descrita em algum sítio sobre isso, mas é nisso que nós realmente acreditamos. É uma Umbanda que acredita num Deus, que acredita nos seres, que acredita que nós somos parte deste Deus também. E uma coisa muito importante, a Umbanda tem uma filosofia que nós, seres humanos, viemos à Terra para ser felizes, para aprendermos, para evoluirmos, para crescermos. Não viemos para sofrer. Se nós sofremos, entre aspas, essa é a escolha que nós estamos a ter nesse nosso caminho. Mas depois também podíamos falar aqui muito mais sobre esse tema. Mas só para dar um pequenino toque naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós viemos para ser felizes e para nos reequilibrar e quando retornarmos, sim, acrescentaremos esta energia ao Deus Supremo, ao Deus Maior, aos nossos orixás e aos nossos guias. De forma resumida, isto é a Umbanda. A Umbanda tem rituais simples como cantos, como danças, como toques, rituais de oração, rituais de ofrenda. Uma coisa que eu gostava de frisar e que às vezes acontece muito, quando nós umbandistas acendemos uma vela, normalmente as pessoas estão a fazer macumba, ou estão a fazer bruxaria, ou estão... Infelizmente é muito pena que as pessoas ainda tenham este pensamento sobre a nossa religião e se calhar também por isso é que eu estou aqui nestes ciclos, para desmistificar um pouquinho isto e mostrar que acender a vela, qualquer religião acende uma vela. E quando nós fazemos o ato de acender uma vela, estamos como qualquer outra religião a fazer os nossos pedidos ao nosso Deus para que traga a harmonia para a nossa vida, para que traga equilíbrio à nossa vida, para que traga amor à nossa vida, para que nos auxilie, para que nos traga sabedoria. Ou seja, a vela tem um simbolismo muito grande em todas as religiões e na Umbanda também. E é muito importante também desmistificar estes mitos aqui que às vezes e tabus que existem à volta dos nossos rituais. Sempre que nós vamos ofertar uma rosa em Iemanjá, por exemplo, no mar, muitas vezes somos vistos um pouquinho de lado e é importante desmistificar isso porque é um ritual como qualquer outro ritual, como qualquer outra religião e estamos aqui pelo bem, para o para o crescimento, para a sabedoria, para o amor ao próximo, para a harmonia. É para isso que nós estamos aqui. Eu espero que vos tenha esclarecido sobre este tema, o que é a Umbanda. Sei e friso aqui, existem muitas ramificações da Umbanda. Esta definição que eu apresento é a definição que nós no nosso templo seguimos, no templo de Umbanda Tenda de Oxóssi. É uma Umbanda que nós consideramos universalista, porque realmente segue uma filosofia universalista e então não quero que dentro dos vossos rituais, das vossas umbandas, das vossas ramificações, se estiverem a ver este vídeo, mas isso não é o que nós acreditamos, mas esse ritual não é igual ao nosso, mas... Percebam que existem muitas ramificações da Umbanda, vamos respeitar todas essas ramificações da Umbanda, vamos respeitar todas essas crenças, todas essas formas de trabalhar, que embora sejam diferentes, o propósito é todo o mesmo. Evoluirmos como seres humanos, ligar-nos ao nosso Deus maior, ao nosso Deus superior ou interior e sermos pessoas mais felizes, mais equilibradas, com uma boa conduta em sociedade. Acho que isto é que é o mais importante neste momento. Obrigado por terem estado aí comigo, obrigado por terem recebido com carinho esta informação. Não sou detentora da verdade, não somos detentores da verdade, esta é apenas a nossa forma de ver as coisas, de sentir as coisas e é o que faz sentido para nós. Se para ti faz sentido, poderás nos vir visitar, se não faz sentido, respeitamos. Se quiseres vir nos visitar e conhecer pessoalmente, poderás vir à mesma, mas ninguém é obrigado a aceitar esta forma de pensar como a verdade absoluta, certa ou errada. É simplesmente a nossa forma de ver as coisas. Aceitamos outras doutrinas, outras formas de ver as coisas e estamos aqui de braços abertos para continuar a partilhar este nosso conhecimento e também receber conhecimento novo.
Neste momento sabemos que não podemos estar juntos, a única forma de estarmos juntos é aqui através de um ecrã, através de uma tela, e felizmente que ainda isso podemos fazer, porque também é uma forma de chegar a outras pessoas que se calhar não chegaríamos se não fosse desta forma. E como dizia, um conselho para este ano, na consulta que nós realizamos para cada ano, para saber o Odu que rege o ano, o Orixá que rege o ano, e o Orumilá falava a nível da espiritualidade que era um ano de inovação na espiritualidade, e hoje em dia realmente eu compreendo plenamente o que é que queria dizer a inovação. A inovação é isto, nós estarmos a dar ciclos doutrinários através de um ecrã, sem ser presencialmente, e estamos realmente a fazer o nosso trabalho e a chegar de outras formas às pessoas. Quando nós estivermos abertos, esperamos que nos venha visitar, recebemos-los com enorme carinho e respeitamos sempre todas as pessoas, e esperemos também ter do vosso lado este mesmo respeito e esta mesma consideração. Obrigada por terem estado aí, obrigado, tenham uma boa noite, cuidem da vossa saúde, cuidem das vossas famílias, cuidem-se uns dos outros, unam-se e aproveitem este momento para aprender, para refletir, para evoluir. Estaremos cá na próxima quarta-feira, em direto também, às 9 horas, para mais um ciclo doutrinário, e espero contar consigo lá. Obrigado, Axé, Motumbá, Mujubare.